Entre os mais perturbadores yokai do folclore japonês, encontra-se o Kasha, um demônio necrófago que habita o Jigoku, o submundo espiritual. Este ser sobrenatural mescla características felinas e demoníacas, sendo conhecido principalmente por sua mórbida obsessão em roubar corpos humanos logo após a morte. Sua forma mais comum é a de um gato demoníaco envolvido por chamas místicas, embora relatos mais antigos também o descrevam como uma criatura antropomórfica que mantém traços felinos marcantes em sua aparência. Quer entender tudo? Então veja o vídeo até o final que eu te explico. Mas antes, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você fica por dentro do universo mitológico. A origem do Kasha remonta ao período Heian, época em que o budismo exercia forte influência sobre a sociedade japonesa. Nas primeiras documentações sobre o Kasha, encontradas em manuscritos do século IX, os monges budistas descreviam encontros com estas criaturas durante as cerimônias fúnebres noturnas. Segundo estes relatos, o Kasha aparecia em momentos específicos do ritual funeral, particularmente durante o período conhecido como Hora do Boi, entre 1 e 3 da manhã, quando as barreiras entre o mundo dos vivos e dos mortos estavam mais tênues. A natureza do Kasha é profundamente ligada ao conceito budista de karma e purificação espiritual. Acredita-se que estas criaturas são enviadas pelo rei Ema, o governante do submundo japonês, para punir aqueles que em vida acumularam karmas negativos significativos. O roubo do corpo pelo Kasha não era visto apenas como um ato físico, mas como uma manifestação kármica que impedia o espírito de alcançar uma transição pacífica para o outro mundo. Os relatos históricos descrevem o Kasha como um ser de proporções assustadoras, podendo atingir o tamanho de um boi adulto quando totalmente manifestado. Suas garras, descritas como sendo feitas de bronze enegrecido, eram capazes de rasgar madeira e metal com facilidade. Os olhos do Kasha são constantemente descritos como orbes flamejantes que emitem uma luz sobrenatural capaz de paralisar aqueles que os contemplam diretamente. Uma característica única do Kasha é sua capacidade de manipular o fogo espiritual conhecido como Itodama. Este fogo sobrenatural, diferente das chamas normais, não consome matéria física, mas sim a essência espiritual dos corpos que rouba. Os monges antigos relatavam que, após um ataque de Kasha, apenas cinzas frias eram encontradas no local onde anteriormente jazia o corpo do falecido. A tradição oral preservou diversos rituais de proteção contra o Kasha. Entre os mais comuns estava a prática de colocar pedras pesadas sobre o corpo durante o velório, pois acreditava-se que o peso físico dificultava o roubo do cadáver. Outro método comum era a recitação contínua de sutras específicos, criando uma barreira espiritual que supostamente repelia a criatura. Uma das características mais intrigantes do Kasha é sua conexão com os templos budistas. Diferentemente de outros yokai que evitam locais sagrados, o Kasha frequentemente aparece nas proximidades de templos, especialmente durante as cerimônias fúnebres. Esta peculiaridade levou à crença de que estas criaturas foram originalmente gatos guardiões de templos que, após anos de exposição a energias espirituais e rituais fúnebres, transformaram-se em entidades sobrenaturais. Os documentos do período Kamakura relatam uma série de avistamentos particularmente intensos de Kasha na região de Kyoto. Monges registraram que estes seres apareciam em grupos de 3 a 5, coordenando seus ataques durante grandes cerimônias fúnebres. Um relato notável descreve como 3 Kashas simultaneamente atacaram um funeral de um importante senhor feudal, levando não apenas o corpo principal, mas também os corpos de servos que haviam cometido seppuku após a morte de seu mestre. As lendas indicam que o Kasha possui uma hierarquia própria no submundo japonês. Os mais antigos e poderosos são descritos como possuidores de pelos prateados e chamas azuis, enquanto os mais jovens mantêm uma aparência mais próxima à de gatos comuns com chamas alaranjadas. Um aspecto menos conhecido da mitologia do Kasha é sua capacidade de identificar a qualidade da alma do falecido. Registros do período Muromachi sugerem que estas criaturas eram mais propensas a atacar funerais de indivíduos que haviam levado vidas moralmente questionáveis. Esta seletividade levou à crença de que os Kasha atuavam como uma forma de justiça póstuma, punindo aqueles que escaparam da justiça terrena. Os rituais de proteção contra o Kasha evoluíram ao longo dos séculos, tornando-se cada vez mais elaborados. Além das pedras pesadas e sutras, famílias mais abastadas contratavam grupos de monges especializados conhecidos como Kasha-yoki ou repelentes de Kasha, que realizavam rituais específicos durante toda a noite do velório. Estes monges utilizavam instrumentos sagrados como o shakujo, um bastão com anéis metálicos que, quando agitado, supostamente afastava estas criaturas. Existem relatos de casos em que o Kasha demonstrou comportamentos incomuns, como
como a capacidade de prever mortes iminentes. Em algumas vilas, o avistamento de um Kashá vagando pelas ruas era considerado um presságio de que uma morte importante ocorreria em breve. Esta característica profética adicionou uma nova dimensão ao terror que estas criaturas inspiravam, pois sua mera presença tornava-se um augúrio de tragédia iminente. Um elemento da lenda do Kasha é sua relação com o conceito de tempo espiritual. Acreditava-se que estas criaturas podiam manipular o tempo durante seus ataques, fazendo com que cerimônias fúnebres que normalmente durariam horas parecessem terminar em minutos. Os métodos de ataque do Kasha são descritos em detalhes em diversos documentos históricos, revelando um padrão complexo de comportamento predatório. Segundo os registros, estas criaturas primeiro manifestavam sua presença através de uma súbita mudança atmosférica. O ar tornava-se denso e sufocante enquanto uma névoa sobrenatural começava a se formar ao redor do local do funeral. Em seguida, testemunhas relatavam ouvir um som característico de rodas rangendo que se aproximava gradualmente, mesmo quando nenhuma estrada estava próxima. Uma característica particularmente interessante do Kasha é sua capacidade de criar ilusões sonoras. Monges documentaram que momentos antes do ataque, os presentes frequentemente ouviam o que parecia ser um coro de vozes cantando sutras budistas, mas de forma distorcida e invertida. Este fenômeno era interpretado como uma perversão blasfema dos rituais sagrados, demonstrando a natureza profundamente antirreligiosa destas criaturas, apesar de sua ligação com templos. Documentos do período Sengoku relatam uma variação regional do Kasha conhecida como Hikeshi Kasha, ou Kasha apagador de fogo. Esta variante, encontrada principalmente nas regiões montanhosas do norte do Japão, era conhecida por extinguir os fogos cerimoniais durante os rituais fúnebres, deixando os corpos vulneráveis a outros tipos de yokai. Um aspecto crucial da mitologia do Kasha é sua relação com outros yokai necrófagos. Acreditava-se que existia uma espécie de código territorial entre estas criaturas, com o Kasha tendo prioridade sobre corpos em ambientes urbanos e próximos a templos, enquanto outros yokai, como o Gacha Dokuro, dominavam as áreas rurais e campos de batalha. Os registros históricos mencionam tentativas de negociação com o Kasha. Algumas famílias, especialmente aquelas com histórico de ataques recorrentes, desenvolveram rituais específicos de oferendas para apaziguar estas criaturas. Estas oferendas geralmente incluíam objetos considerados valiosos no mundo espiritual, como incenso especial e amuletos sagrados queimados durante a cerimônia fúnebre. A anatomia sobrenatural do Kasha é descrita em textos esotéricos budistas como uma fusão impossível de elementos naturais e sobrenaturais. Seu corpo é dito possuir 9 pontos vitais, cada um correspondendo a um nível diferente do inferno budista. Esta complexa estrutura espiritual tornava extremamente difícil para exorcistas e monges combaterem efetivamente estas criaturas, pois cada ponto vital requeria um tipo específico de ritual para ser afetado. Um elemento raramente mencionado nas lendas do Kasha é sua suposta capacidade de comunicação com os mortos. Alguns relatos sugerem que estas criaturas podiam extrair informações dos espíritos dos recém-falecidos, usando este conhecimento para atormentar os vivos com segredos que apenas o falecido conhecia. Esta habilidade tornava o Kasha particularmente temido por famílias que guardavam segredos obscuros. Existem relatos de rituais específicos realizados por famílias que desejavam prevenir o nascimento de um Kasha. Acreditava-se que gatos que viviam por muito tempo em templos ou cemitérios corriam o risco de se transformar nestas criaturas após a morte. Para evitar esta transformação, realizavam-se cerimônias especiais quando um gato templário morria, incluindo enterros elaborados com sutras específicos e oferendas. Um aspecto peculiar da lenda é a crença de que o Kasha podia ser temporariamente aprisionado em objetos específicos. Alguns relatos mencionam a existência de lanternas especiais, conhecidas como Kasha Toro, que supostamente podiam capturar e conter um Kasha por até 49 dias, um número significativo no budismo, representando o período entre a morte e a reencarnação. Os sinais premonitórios da presença de um Kasha eram minuciosamente observados e registrados. Além das manifestações já conhecidas, acreditava-se que estas criaturas causavam perturbações no comportamento de animais domésticos. Gatos comuns tornavam-se especialmente agitados, recusando-se a entrar em casas onde um funeral ocorreria em breve. Pássaros abandonavam suas áreas habituais de nidificação e cães uivavam em direção a pontos específicos no céu noturno. As pessoas contavam que o Kasha tinha um cheiro muito horrível, uma mistura de incenso queimado, coisas podres e um cheiro de metal difícil de explicar. O cheiro era tão forte que algumas famílias até escreviam sobre ele em documentos e passavam essa informação para seus filhos e netos como um aviso. Nas cidades
cidades próximas ao mar, as histórias sobre o Kasha eram um pouco diferentes. Os moradores dessas regiões acreditavam que esse ser preferia agir quando o mar estava baixo, aproveitando esse momento para levar os corpos que roubava por caminhos debaixo d'água até o mundo dos mortos. Por causa desse medo, os pescadores e suas famílias criaram maneiras especiais de fazer seus funerais. Existiam histórias mais sombrias sobre o Kasha, que contavam como ele, às vezes, escolhia perseguir uma mesma família por muitas gerações. As pessoas acreditavam que isso acontecia por causa de maldições antigas ou problemas espirituais que não tinham sido resolvidos pelos antepassados. Para se livrar dessa perseguição, a família precisava procurar monges muito experientes que faziam rituais especiais de purificação. Você já conhecia essa lenda ou foi uma descoberta nova? Entre todos os métodos de proteção mencionados contra o Kasha, qual você acha que seria o mais eficaz? Se você pudesse criar um ritual próprio para se proteger desta criatura, como seria? Compartilhe conosco também se você conhece alguma lenda parecida de outras culturas que também envolvam criaturas que perseguem os mortos. Se gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal. Dessa forma, você sempre receberá notificações de novos vídeos. Até a próxima!